este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez que o nosso programa. Hoje nós começando aí um pouquinho mais tarde, que tivemos que fazer alguns ajustes aqui, mas agora já estamos tudo tranquilo, funcionando normalmente. Com alegria, hoje, o último programa do mês de fevereiro, de receber aqui meu querido amigo Dr. Sérgio Menezes, amigão de muitos anos, né, Sérgio? De muitos trabalhos, de muitos programas. E hoje ele trouxe um tema para a gente interessante, né? Porque muito se fala, né, que no Espiritismo não tem dogma, né? Verdade. E nós vamos falar aqui hoje sobre os dogmas do Espiritismo. Exatamente para a gente. Eu quero entender isso aí porque é um dogma diferente. É verdade. Então, o Sérgio vai conversar com a gente, bater um bate-papo aqui legal com esse tema. Que as pessoas que ainda não são espíritas, né, vão entender, vão compreender muitas coisas hoje aqui. E os espíritas, né, que tem muitos espíritas também que não sabem, né, que Às vezes se confundem. Né? confundem, e hoje vamos tentar aqui o máximo esclarecer esse tema, né, sobre dogmas. Se você quiser fazer alguma pergunta, manda aqui um WhatsApp aqui por telefone, já está aqui, ó, porte. Liga, bota aí, o telefone é DDD 22 999 69 16 32. Está aí na telinha já o telefone? Tá. E o pessoal que está aqui assistindo a gente ao vivo aqui pelo Facebook, pode mandar pergunta aqui, que o Sérgio vai responder com todo carinho. Semana que vem é segunda-feira de carnaval e nós não vamos estar com o programa ao vivo. Então,
vamos voltar ao vivo no dia 11 de março. Um dia após nós completarmos 9 anos de programa Espiritismo em Foco no ar. Parabéns. Dia 10 de março, a gente completa 9 anos. E vou receber aqui meu querido amigo Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E o tema dele vai ser Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Vamos conversar sobre esse tema dia 11 de março, tá? Então, na segunda-feira não vai ter o programa, então será reprisado, né? Esse programa e outros programas serão reprisados durante a semana toda, tá ok? Nós fizemos uma parceria com a TV Regeneração, tá? E o nosso programa vai ser reprisado todo sábado, às 9 horas da noite. E o próximo programa será o seu. Esse programa que nós estamos fazendo hoje, no sábado. E eu vou ter que virar com eles lá, como é que a gente vai fazer, porque sábado é carnaval já, né? E é meio complicado, então não vou estar aqui. Vou falar com meu amigo lá, o Negrão, vai ser, se coloca lá na TV Regeneração, no dia sábado, dia 20, às 21 horas, tá? Então, aquelas pessoas que assistem, né, a programação da TV Regeneração vão poder assistir também nosso programa lá. Então, vamos falar das palestras que vão ocorrer essa semana ainda, tá? No Ceareiros, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, minha querida Kátia Guzmão, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, que é o Centro Espírita do Sérgio, né, Sérgio? Exatamente. Conquistando a Esperança, é o tema da Kátia lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas da noite. No Amor e Caridade, no dia 1º de março, que é na sexta-feira, vai ser o Cássio falando Nas Fronteiras da Loucura. E dia 3, 4 e 5 é o ENEF, né, que vai ocorrer lá no Amor e Caridade, que é o período do Carnaval, de 9 às 13 horas, não é isso? Acho que é de 9 às 15 horas. Aquelas pessoas que não vão participar da Comerge, eu estarei na Comerge, né, na confraternização das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Todo ano a gente participa da Comerge, e esse ano nós vamos estar juntos lá no CIEP do bairro São João, aqui em São Pedro da Aldeia. E aquelas pessoas que não vão na ENEF, não vão na Comerge, vão lá no ENEF, lá no Amor e Caridade. Então tem que fazer a inscrição. Encontro das famílias, né? Encontro de famílias dos estaduais, né? Isso aí. Espíritas estaduais. Então vai ser. Então é imperdível também, tá? Esse ENEF, quem puder ir na parte da manhã. Na sexta-feira, dia 8, vai ser Joana Dark com a Marielza, vai ser o tema da palestra. E na segunda-feira, dia 11 de março, Parábola do Bom Samaritano, com minha querida amiga Jandira Igreja, vai fazer a palestra lá. No Trabalhadores de Jesus, eu não recebi ainda a programação, mas quarta-feira agora, dia 27, vai ser a Rosemary Estevam, lá do Trabalhador, vai falar sobre não creais em todos os espíritos, né? Isso aí o doutor Espírita fala direitinho sobre isso, né? É verdade. Nós não devemos crer em todos os espíritos, né? E hoje, daqui a pouco, lá na Casa René Peça, às 8 horas da noite, Silvana Ione, lá do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem, e o tema de agir, hora de agir, ama e trabalha. Esse é o tema da Comerge também, né? E do ENEF. Então, nós vamos passar rapidinho aqui um apoio cultural, a gente volta já já para conversar com o Sérgio sobre o tema de hoje, os dogmas do Espiritismo. Rapidinho, hein? Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o mestre
de Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, voltamos do nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o Sérgio, vamos pedir que faça a oração para a gente, tá, Sérgio? Para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade, os espíritos responsáveis pelo nosso programa, que possam nos intuir, né? E que a presença deles sempre está aqui com a gente, nos ajudando, nos apoiando, e que a gente possa fazer um programa que consiga tirar o máximo de dúvida das pessoas, né? Então, vamos fazer então a oração agora com o Sérgio. Amigos, vamos juntos unir os nossos pensamentos com a imagem de Jesus, com a sua calma, com a sua tranquilidade, esquecendo os problemas que estão lá fora no mundo e procurando aqui, unindo o nosso pensamento em energias positivas, em energias benfazejas. Estamos adentrando o seu lar, adentrando o ambiente familiar de vocês, com ideias positivas a respeito da presença de Jesus em nosso lar, em nossa família, e assim juntos pedimos para que o pouco que vamos hoje, nessa reunião, junto de vocês, possa atingir os nossos corações, possa nos sensibilizar, que através do exemplo, através da prática do amor, da caridade, e acima de tudo, através da humildade, para aceitarmos a vida como ela é, aceitarmos as dificuldades e os obstáculos que são apresentados nesse mundo de provas e expiações, possamos, através desse programa de hoje, aprender um pouco mais sobre como lidar com os desígnios da providência divina e com uma visão baseada na doutrina espírita. Pedimos assim que os bons amigos estejam sempre juntos de nós e possamos assim, através da orientação de nossos guias, podermos esclarecer um pouco sobre esse assunto tão intrigante que são os dogmas do espiritismo e qual é o sentido verdadeiro da vida. Ok, então vamos trabalhar, né, meu amigo? O que significa dogma? Nós sabemos, falamos tanto de dogma, qual o meu? Mas esse aí já troquei isso aí. Mas, pega esse aqui do lado aqui, por favor.
E a gente ouve muito falar em dogma. Porque dogmas, porque muitas religiões têm dogmas, e o Espiritismo não tem dogmas, mas sempre existe aquela dúvida. Mas às vezes a gente fala tanto em dogma, mas a gente não sabe o que significa. E fala pra gente aí, o que é dogma? O que significa essa palavra dogma? Então, o dogma, ele foi muito, vamos dizer assim, mal explorado. O dogma significa um princípio, o dogma significa um fundamento. O dogma significa a essência principal de um determinado assunto. Então, a gente pode ter um dogma religioso, um dogma tecnológico, um dogma que se baseia em algum princípio, em algum fundamento, em alguma regra, e assim a gente muitas vezes acreditou que o Espiritismo não pudesse ter dogmas. Mas quando a gente vai estudar mais a fundo e a gente começa a mergulhar em que Kardec compilou das informações dos espíritos e o que a gente tem de Herculano Pires de informação no livro O Sentido da Vida, a gente vê que os dogmas são princípios que o Espiritismo precisa se basear para conseguir chegar até podermos progredir para o mundo de regeneração. Então, são esses princípios, esses dogmas, que vão nos alavancar em uma situação em que a doutrina espírita possa ter seu alicerce bem firme e bem sólido, a exemplo da construção do nosso lar, conforme Jesus já temos essa parábola tão bonita que não cabe aqui no nosso abordagem de hoje, mas para que entendamos que esses dogmas é que vão nortear a nossa entrevista de hoje. Bom, então já aprendemos, né, o que é a palavra dogma. Agora eu pergunto, os dogmas do Espiritismo são diferentes dos dogmas religiosos, das outras religiões? Como é que funciona? Sem dúvida. Os dogmas religiosos, eles foram impostos pela sociedade, seja ela independente da religião que for. Se falarmos de religiões ocidentais, vamos lembrar mais próximos de nós. Mas as religiões orientais também impõem seus dogmas. Verdade. Em contrapartida, os dogmas do Espiritismo, eles são baseados na ciência, na filosofia e no estudo da religião. Então, sempre é necessário que haja uma comprovação dessa informação, uma fé raciocinada em cima de observações científicas, observações que têm que ter uma explicação, e não é simplesmente um mistério ou uma situação que seja assim porque é. Na verdade, sempre que a gente vai mais profundamente procurar as informações dentro do Espiritismo, a gente vê que todas essas informações foram trabalhadas em cima de informações científicas. E Kardec chega a comentar dentro da doutrina que se em algum momento o Espiritismo estiver distante da ciência, que fiquemos com a ciência. Só que até agora tudo que nós temos descoberto, seja no campo da área da saúde, seja no campo da área da psicologia, seja no campo da área da educação e tantas outras, nós vamos ver que nós aqui estamos aprendendo exatamente com o mundo espiritual. Todas as descobertas tiveram alguma pincelada baseada nessa intercomunicabilidade com os espíritos. Bom, então vamos ver direito. Então você disse, o dogma do Espiritismo, ele não é imposto. Você tem que acreditar e não pode questionar. No Espiritismo isso não existe. Não existe. O Espiritismo te leva a você raciocinar, a ver se aquilo faz sentido para você e você aceita ou não. Na verdade, ele não te impõe. Podemos dar um exemplo. Isso. Vamos dar um exemplo para que as pessoas possam nos entender melhor. Vamos pegar o dogma religioso do céu e do inferno. Certo. É um dogma imposto. Quase a maioria das religiões, quase todas, impõem que exista vida após a morte, e a gente também acredita nisso. Com certeza. Mas algumas religiões a gente tem o Valhalla, outras religiões a gente tem Shangri-La, outras religiões a gente tem o céu com os anjinhos, flautas e tudo mais. Outras religiões a gente fica no limbo esperando o julgamento final. No mármore. Não estamos aqui questionando nenhum tipo de dogma religioso. Por favor, os telespectadores não nos entendam mal. Estamos explicando o que a doutrina espírita traz para nós. Então, quando questionamos
Por que que, às vezes, uma criança nasce em uma família em que o pai era um traficante, era um delinquente, era um bandido? A mãe vivia da prostituição, não tinha cultura, não tinha educação, ele não teve nenhuma orientação religiosa, cresceu em um ambiente extremamente agressivo, um ambiente extremamente violento e se tornou um marginal e acabou sendo um delinquente conforme o ambiente em que ele viveu. Aí a gente pega nessa mesma data que essa pessoa nasceu e a gente conhece uma criança que nasceu em um berço esplêndido, em uma família educada, uma família com condições financeiras, estável, recebeu uma educação primorosa, uma educação religiosa, se tornou uma pessoa comum e terminou a sua jornada na Terra. Quando a gente for olhar, teoricamente, aquele que virou um delinquente vai para o inferno e vai ficar o resto da vida no inferno. E aquele que foi uma pessoa de bem, porque cresceu num ambiente quase sem sedução, ele vai ficar eternamente no céu. Existe uma dificuldade de aceitarmos esse dogma religioso. Agora, quando a gente coloca um raciocínio lógico e a gente consegue entender que nós vamos nascer ricos e vamos nascer pobres, vamos nascer inteligentes e vamos nascer incultos, vamos nascer com algumas habilidades nessa encarnação, outras habilidades em outras encarnações, até que possamos ter aprendido e nos depurarmos e melhorarmos quem somos, para que possamos habitar mundos melhores, mundos mais civilizados do que esses de provas e expiações. Aí começa a haver um dogma do Espiritismo que é baseado em uma racionalidade maior do que a imposição de penas eternas entre o céu e o inferno eterno. Então, a gente pode até extrapolar esse raciocínio e pensar o seguinte: qual o crime uma criança ainda no ventre da mãe, em trabalho ainda de crescimento intrauterino, desenvolve uma doença e já nasce com um câncer? Então, Deus seria um Deus injusto. Com certeza. Mas quando a gente consegue entender que a reencarnação é um processo e que essa mesma criança que está nascendo hoje com o câncer, logo após o nascimento, vai ter a oportunidade de outras vidas, aí a gente começa a entender que o dogma religioso é diferente do dogma dos princípios, dos fundamentos do Espiritismo. Acho que dessa forma a gente consegue... Ou seja, no Espiritismo sempre existe uma lógica. Uma lógica, uma racionalidade, uma explicação para você suportar tanto sofrimento e tanta dor. Para entender, né, tudo isso que nós passamos, né? Porque senão seria muito... E a gente sempre parte do pressuposto que o nosso Deus é soberanamente justo e bom. Com certeza. E um Deus bom não poderia penitenciar uma pessoa eternamente a viver no inferno. Seria pior do que nós. Seria uma humanização da divindade suprema que é nosso Pai maior. Nós que somos perante Deus, não somos nada, somos um grãozinho. Nós temos leis que protegem aquela pessoa que erra, que as nossas leis elas são perfeitas. A pessoa quando comete um crime que vai preso, é para ser recuperado. A lei fala isso, é recuperar para que ele possa voltar para a sociedade. Perfeito. Só que a gente sabe que o não sistema, funciona assim, que o sistema não deixa. Ainda não está aprimorado. Mas, então, quer dizer que Deus não faz isso. Ele não quer que você se recupere, ele quer que você sofra o resto eternamente. Então, é difícil de aceitar. Não tem. Na minha cabeça nunca entrou isso. Por isso é um dogma imposto religioso, que é diferente dos princípios que vamos debater hoje. Isso foi um dos motivos que me levou ao espiritismo, a ser espírita, foi isso. Foi onde que eu consegui as respostas que eu sempre tive dúvidas sobre isso. Eu nunca achei que Deus fosse isso, né? De permitir que um filho dele, um irmão meu, sofresse eternamente. Isso nunca entrou na minha cabeça. Ou um Deus que protege uma tribo e destrói a outra. Somos todos irmãos. Jesus deixou claro que todas as religiões, todas as tribos, todas as famílias são fraternais. Então Jesus aproximou todo mundo. Aí o homem volta depois do desencarne de Jesus e afasta tudo de novo. Com os dogmas que a gente hoje procurará trabalhar durante o programa. E Deus é nosso Pai, então Ele quer sempre o nosso bem. Ele quer sempre ver a gente bem. Nós fazemos um monte de bobagem, né? É verdade. E nos afastamos de Deus. E Jesus veio aqui, nos ensinou o caminho, mas mesmo assim a gente finge que não vê, né? A gente desvia do caminho, está aí o Evangelho de Jesus, maravilhoso, mas a gente está sempre fugindo do Evangelho e inventando coisas, né?
inventando coisas. A gente fabrica alguns problemas por causa da sedução do dia a dia. Verdade. Os jogos do sentido são muito pesados, né? Com certeza, mas Deus não quer isso da gente, não. Deus quer que a gente seja feliz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não verdade. fizer, fica difícil, né? Deus não se afasta, não. Ele está do nosso lado, ó. Não é à toa que ele manda um guia espiritual, um anjo da guarda para a gente, para ficar aqui do nosso lado, orientando a gente, que sabe que a gente vai sair do caminho. Somos alunos rebeldes, né? Pois é. Mas mesmo assim, a gente às vezes não ouve aquele conselho que o nosso guia espiritual está falando, nosso anjo da guarda está falando aqui para a gente, ó, não faz isso, não vai por aí, que não vai dar certo, mas a gente tema, vai. Aí só aprende pela dor, né? Infelizmente. Com certeza. Mas uma coisa que eu quero saber, que muitas pessoas que não são espíritas e confundem o espiritismo muito com as religiões afros, né? O espiritismo tem culto? Não, o espiritismo ele não se baseia em incenso, em sinais, em nenhum tipo de culto ou adoração à imagem ou qualquer tipo de sensação de se transformar em mito, qualquer tipo de personalidade. Então não há nenhuma adoração a Kardec, nem nenhuma adoração a velas ou incensos ou qualquer tipo de talismãs, por exemplo. Com certeza. Né? Quem utiliza de talismãs, de cultos, de incenso, de trabalhos, como são falados, são as religiões afro. E essas religiões, elas têm os seus fundamentos que a gente não vai abordar aqui durante o programa. Mas eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que o culto que o Espiritismo promove é através da oração, é através da mudança interna, é através da reforma do pensamento e do comportamento para com os outros. Então, o culto que a gente permite são exatamente os momentos em que a gente tem de oração, de prece, daquela prece que vem de dentro. Não de palavras bonitas, porque Deus não espera de nós palavras bonitas ou templos edificantes e palácios onde acredita-se que Deus existe. Deus existe dentro de nós, através do nosso comportamento, do nosso pensamento, que nos aproximamos de Deus. E a nossa fagulha divina, ela, acredito que aqui na Terra ela fica um pouco apagadinha, mas alguns espíritos assim de luz, espíritos mais puros, eles têm a sua aproximação maior de Deus. E como é que a gente pode se aproximar de Deus? É exatamente eliminando de nós, como dizia Paulo, todas essas chagas que nós trazemos juntos de nós, elas vêm justamente para nos promover uma depuração, para que a nossa fagulha divina volte a brilhar. Então, o culto que a gente deve fazer é o culto interno, é o culto da oração, da sintonia com Deus, da sintonia com a providência divina, com o nosso guia espiritual, que, como o Renato bem falou, muitas vezes nos momentos de dúvidas, de indecisão, ele está ali do nosso lado, prontificando para nos ajudar, mas a gente se distrai com os jogos sedutores do mundo terreno e se esquece do mundo espiritual. É verdade. Mas é complicado, né? Nós ainda estamos muito presos ainda às coisas materiais, né, Sérgio? Muita coisa, a gente se deixa levar assim, com muita facilidade, né? É muito sedutor, né? Então a gente tem que procurar entender exatamente o que a gente vai tentar abordar hoje, qual é o sentido da vida, porque o homem antigo, ele se deixou levar pelos prazeres. Foi feito, o chamado foi feito para todos nós, mas alguns foram os trabalhadores de primeira hora. Outros não se apresentaram para o trabalho junto da tarefa da seara do bem. Esses trabalhadores que não se apresentaram fomos nós. Mas é chegado o momento da gente se despedir dessa união que nós fizemos com os prazeres terrenos, que nós já vimos que isso nos traz um vazio existencial, a gente não se sente completo, mas quando a gente pratica uma caridade, quando a gente perdoa alguém, quando a gente se perdoa de algumas ações, afinal de contas, o remorso, a culpa é uma forma também da gente se afastar de Deus. Quando a gente começa a promover também um pouco mais de combate ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, a gente se aproxima de Deus. Então, eu acredito assim que é difícil porque a gente ainda está muito apegado ao ter, ao possuir.
E a sociedade de hoje prega exatamente que o legal é ter, possuir, não importa como. Mas nós vamos ver que os princípios, os fundamentos da doutrina espírita nos mostram exatamente o oposto disso. Nós estamos aqui para o aprimoramento, para o melhoramento, para aprendermos aqui, a praticar aqui o que a gente ouviu falar no Evangelho durante as nossas encarnações anteriores. Então, quando nós reencarnamos, né, Sérgio, a gente vem aqui é como uma escola. Nós viemos aqui para aprender, para crescer. E quando a gente é reprovado, a gente volta de novo e reencarna de novo. E existe número certo de reencarnações? Não, não existe. Na verdade, a gente está, assim como aluno repetente, há bastante tempo. É verdade. E Deus sempre nos dá uma oportunidade. A gente vê, por exemplo, no histórico dos exilados de Capela, né? Isso. Eram habitantes de uma galáxia um pouco distante da nossa, de Alcione, e eles já, depois de muito tempo, renitentes e alunos repetentes, foi chegar no momento em que o planeta precisava de progredir e alguns ainda gostavam dos prazeres materiais, ainda não tinham evoluído moralmente e foram convidados para se afastar do planeta e acabaram vindo aqui para a Terra e nos ajudaram a progredir, a crescer, e assim a gente conseguiu uma ascensão mais rápida. Então, nos planos da providência divina, o que a gente observa é que a gente sempre está em progresso constante, a gente sempre está em evolução. Por mais que a gente veja, às vezes, um delinquente, uma pessoa muito bárbara, uma pessoa muito violenta, aquela pessoa ela é mais frágil do que perversa aos olhos de Deus. E ela foi amada por uma mãe, ela foi amada por uma professora, essa pessoa conheceu o amor também. E mais cedo ou mais tarde, ela vai progredir. Quando a gente vê a evolução que Paulo teve em um despertar de uma única encarnação, né? Ou quando a gente cita, por exemplo, André Luiz também, em uma encarnação ele conseguiu um progresso muito grande. O próprio Pedro, né? Isso. A gente vê que negou o Cristo 3 vezes e depois se transformou na pedra fundamental de construção da igreja cristã. Então, a gente vê vários exemplos aí, Maria de Madalena, que cometeu alguns equívocos, mas depois veio ajudar todos os leprosos de Dalmanuta, se transformou em um pilar de sustento para Maria Santíssima. Então, temos vários casos que a gente vê que é através dos nossos equívocos que a gente progride, mas através da vontade e da melhora, que às vezes a gente não observa em muitos de nós. É verdade. Outra coisa também, as pessoas que não conhecem o Espiritismo, como eu disse, que confundem com outras religiões, que têm rituais, né? E a doutrina espírita, ela tem sacramento, Sérgio? As pessoas conseguem entender isso? Existe o sacramento? Veja bem, a gente não tem nenhum tipo de sacramento dentro do Espiritismo, porque quando a gente entende que a ordem natural da vida é o nascimento no planeta Terra, e esse nascimento no planeta Terra, ele termina no desligamento do planeta Terra. Porém, o espírito, o elemento espiritual, ele preexiste a essa existência na Terra. E ele volta para o mundo espiritual. Então, tanto a chegada no mundo terreno, quanto a saída do mundo terreno, vai chegar o momento em que nós entenderemos que é natural. Então, não há necessidade de haver um sacramento, ou seja, um batismo, não há necessidade de uma primeira comunhão, não há necessidade, por exemplo, de um velório muito badalado, né? Não estamos falando desse processo. Estamos falando exatamente de que, no momento em que nasce uma criança e os pais pretendem comemorar a chegada dessa criança, é possível uma reunião de familiares, é possível que se faça uma oração. Isso os espíritas comungam. Ou, por exemplo, durante o momento em que há a dor da família e que o momento do velório é necessário uma oração, a presença dos familiares, isso também é muito bem visto pelo Espiritismo. Por quê? Porque a oração da chegada daquele espírito ao nascimento
é um momento de grande importância para aquela família. Da mesma forma, o desligamento de um familiar também é um momento de grande importância para a família. Então, os sacramentos do batismo, os sacramentos do casamento, o sacramento, por exemplo, do velório, para nós espíritas, baseado nos dogmas do espiritismo, eles não têm essa pompa, não tem esse gasto todo que é feito para se ter uma cerimônia. Por quê? Porque o foco é exatamente a oração, a sintonia com o plano espiritual. Então, é claro que vai se comemorar a chegada de uma criança, é claro que vai se chorar a despedida de um ente querido, é claro que se vai comemorar um casamento, sentir saudades, ou até mesmo o Natal. É natural, que não é um sacramento, mas para as pessoas entenderem que no Espiritismo não há regra, mas há uma orientação de um entendimento coerente, lógico e racional de por que estamos fazendo aquela cerimônia. É verdade. Então, quer dizer, quando a gente perde né, um ente querido, com certeza a gente tem saudade. Lógico, a saudade vai existir porque são entes que a gente ama, que a gente sente, né, carinho. E assim como nós ficamos aqui na Terra, nós sentimos saudades daquele ente querido que nós perdemos, né, entre aspas, o ente querido também que desencarna, que volta para o mundo espiritual, ele também sente saudades da gente. Então, essa sintonia de amor, de carinho, de respeito pelo nosso ente querido que se foi, tem que, né? Porque ele também sofre, né? Se a gente fica só falando, chorando, pedindo, e isso aí, sabe, né? Pela história que a gente tem, que a gente conhece, né? Dos livros espíritas, né? Dos espíritos que sofrem pelo fato de, né, de uma mãe ficar muito tempo chorando, chamando por ele, e realmente temos muitos relatos de espíritos que vêm até pedir, né, para que a mãe tenha calma, que ele está bem, que aquilo ali está... Causa um distúrbio, como, né, se não se aceitasse os desígnios de Deus. Porque ao voltar para a pátria espiritual, ele completou o ciclo reencarnatório aqui na Terra. Então, nós espíritas aceitamos com mais tranquilidade do que a maioria das religiões esse momento. Mas é natural que você sinta saudade, mas aquela saudade em que a gente pensa assim, olha, foi bom o tempo que passamos juntos, agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos nessa encarnação, e esse amor que a gente sente, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente entende que esse amor não vai acabar, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos nos encontrar no plano espiritual, ou vamos nos encontrar novamente aqui no planeta Terra, em um novo processo reencarnatório. Então, essa troca de amor, ela não vai deixar de existir após o sepultamento daquele vestuário que utilizou-se para aquela jornada. É como se fosse um mergulhador. Então, para a pessoa sair do plano espiritual, é preciso que ele vista máscara, bote o tanque de oxigênio, nadadeira, aquela roupa e mergulhe aqui na Terra. Quando acaba o tempo dele aqui na Terra, ele deixa aquela nadadeira, aquela máscara, aquela roupa de mergulho, aquele tanque de oxigênio e volta para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual tem um monte de gente esperando eles. Então, eles estão sendo bem cuidados, estão sendo bem assistidos por outros entes que foram e voltaram para o plano espiritual mais cedo. Então, os sacramentos, basicamente ditos, eles, na verdade, são muito dolorosos, se a gente for pensar como é o velório, o sepultamento, né? O casamento perde um pouco a função, que geralmente são alguns padrinhos alcoolizados, alguns tipos de confusões. Então, geralmente, é isso que a gente procura evitar dentro do espiritismo. Igual a gente vê hoje, a gente vê uma festa de aniversário, os pais bebendo e pedindo para os jovens não beberem. A gente não é contra a bebida alcoólica, nem ao uso de droga. No espiritismo não há nenhum tipo de recriminação. Cada um receberá conforme os seus atos. Mas o que a gente está querendo explicar aqui é que para o jovem entender que durante uma festividade, se todos os adultos comemoram bebendo, o que ele vai ser quando crescer? Uma pessoa que comemora bebendo. É verdade. Então, o espiritismo vem justamente para mostrar que, por exemplo, o batismo, os aniversários, são momentos de oração, de reunião de família, para que se possa ficar de bem com a sintonia espiritual, e não para tirar uma foto legal para o Facebook. É verdade. Porque a saudade existe, né? A dor, né, da perda, né, entre aspas,
mas nós sabemos que nós vamos, até breve, né? Daqui a pouco nós estamos lá junto com eles de novo, Verdade. né? Vamos nos encontrar, né? Porque não há, no espiritismo, com os espíritos, não existe o desespero. Aquele, nunca mais vou ver, né? Nunca mais vou ver aquela pessoa que eu amo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Não, você vai vê-lo sim. Daqui a pouco vamos estar todos juntos de novo, né? Mas diz uma coisa para mim, eu quero que você fale assim, a síntese do espiritismo. Deus, homem, universo, comunicabilidade, reencarnação. Fala sobre isso aí. Isso aí são os princípios da doutrina espírita. Esses princípios são os dogmas. Isso aí. E esses princípios nos mostram, primeiramente, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus tenha o conhecimento disso. O que Jesus queria dizer com isso? É que ninguém aqui está abandonado, ninguém aqui está sozinho. Como o Renato falou, esses entes queridos que voltam para o plano espiritual estão em constante contato conosco. Agora, nesse momento, inclusive. Por quê? Porque existe uma intercomunicabilidade com o plano espiritual. Da mesma forma que nós influenciamos os espíritos nos influenciam. Então, quando a gente está em sintonia com o plano da providência divina, com atitudes elevadas, com pensamentos benfazejos, a gente consegue obter um campo magnético mais superior, mais evoluído, em sintonia com o plano espiritual. Quando a gente volta as nossas atenções para os prazeres carnais, para o sexo sem amor, para o alcoolismo, para a utilização de drogas, para o ódio, a mágoa, enfim, para uma desarmonia magnética, nós atraímos para perto de nós quem? Espíritos que gostam dessa desarmonia. Então vem chegando o carnaval aí, eu não posso deixar de comentar, porque é importante a gente citar aqui, que a gente está chegando agora o carnaval, e é no carnaval que nós, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, independentes da religião e até mesmo os agnósticos, precisamos de estar com pensamentos bons, com boa leitura, com boa música, na atitude de se manter um pouco de luz nesse planeta, porque sabemos que o carnaval, principalmente aqui no Brasil, é um momento em que as pessoas expressam a sua pior face. É verdade. Né? É a face da violência, da falta de pudor, da falta de educação, dos exageros alimentares, alcoólicos, do sexo, onde a gente tem o maior pico de doenças venéreas, seja a hepatite, seja a AIDS, seja a infelicidade de uma gestação não programada, seja a transmissão de doenças que muitas vezes não se esperaria em outros momentos, exatamente porque por causa da falta de precaução. Então, o que a gente pede aqui nesse momento é que oremos pelos outros que não estão orando, e aí a gente volta à sua pergunta da síntese para que não nos percamos. Então, o universo está em constante evolução. Isso é uma das colocações em que a gente entende que o progresso, ele é inerente a todos nós. Não existe ninguém que não esteja em processo de evolução. É por isso que a gente tem aquela vozinha dentro da gente que quando a gente acerta, ela nos parabeniza. E quando a gente erra, aquela vozinha fica te perturbando na sua cabeça sem te deixar esquecer dela. Olha, você errou. Olha, você vacilou. E é nessa hora que a gente entende que a lei do progresso está dentro de nós, porque somos filhos de Deus. Quando a gente fala também da reencarnação, a gente consegue entender a beleza que existe. Você imagine, por exemplo, que em nossa casa, por exemplo, vá nascer uma pessoa que foi adversário da outra, para que aprendam a se amar, para que aprendam a serem irmãos perante a doutrina espírita, perante a providência divina, perante a sociedade aqui da Terra, enfim, perante a todos que conhecerem aqueles dois irmãos. Se eles tivessem a lembrança de quem foram e o que fizeram em encarnações anteriores, eles não iriam conseguir se amar, não conseguiriam fazer um crescimento junto, uma progressão junto. Então, a beleza da reencarnação é que Deus, na sua soberana justiça, Ele consegue nos dar a oportunidade de um novo recomeço, todos os dias enquanto encarnados,
E se a gente não aproveitar bem esse tempo, a gente ainda terá múltiplas reencarnações, como você perguntou quantas são, acredita-se que até o infinito. Então, isso seria importante para entendermos a beleza de Deus. Quando a gente coloca, por exemplo, a necessidade dos seres habitarem mundos de provas e expiações, é importante entendermos que os princípios do Espiritismo demonstram que existem planetas inferiores à Terra, que são planetas primitivos, são planetas que ainda não têm essa pequena tecnologia que nós temos, ainda não tem esse pouco de conforto, são planetas ainda, vamos dizer, na época das cavernas. E existem planetas em que existem seres humanos com braços, pernas e cabeças como nós e que habitam mundos mais felizes, mundos de regeneração, em que o bem ele está no mesmo nível que o mal, não há um predomínio da tendência ao mal, conforme há em um mundo de provas e expiações. Porque em um mundo de provas e expiações como a Terra, nós vemos muito mais a presença e a tendência para o mal do que a tendência para o bem. No mundo de regeneração, há um equilíbrio. E existem os mundos mais felizes. Esses mundos mais felizes habitam espíritos mais elevados. Então, a gente precisa de entender que o sentido da vida é exatamente a gente estar aqui para preencher esse vazio que existe dentro de nós de sentimentos. Porque quando a gente for embora daqui, a única coisa que a gente vai levar são os sentimentos e as lembranças de coisas boas que fizemos, de coisas ruins que fizemos e de coisas boas que podíamos ter feito, mas não fizemos. Esse é o grande, vamos dizer assim, é o grande chamado que nós temos. O que se leva daqui, do mais culto ao menos culto, do mais rico ao mais pobre, é somente as lembranças boas e ruins de todos os nossos atos. Com certeza. Bom, agora tem no Espiritismo tem o Triângulo de Emmanuel. Fala para a gente sobre isso, o que é isso? O Triângulo de Emmanuel foi a forma que ele conseguiu no Consolador, que é uma importante leitura que se pode fazer, na qual Emmanuel, que é um espírito iluminado, que nos trouxe essa informação de que o Espiritismo ele se baseia em 3 pontos. Ele se baseia em ciência, em filosofia e no seu ápice existe a religião. Então o Espiritismo ele se baseia na ciência, ou seja, na pesquisa dessa informação, na filosofia, ou seja, no entendimento de que essa informação pode causar na compreensão humana e na religiosidade, que é a nossa capacidade de se conectar com Deus através das situações que a doutrina espírita coloca como religião, na qual a gente consegue entender que aquelas pessoas que participam daquela religião têm um fundamento, têm um dogma, têm um princípio semelhante. Agora, a cada um conforme as suas obras. E temos dentro do Espiritismo pessoas excelentes, temos pessoas dentro do Espiritismo que ainda precisam de muita paciência, conforme este que vos fala, né? E a gente sabe que dentro do Espiritismo existem vários matizes de pessoas, porque muitas vezes vemos o espírita achar que por ser espírita ele está melhor posicionado do que outras religiões. E na verdade a gente vê que no ano passado os 2 prêmios Nobel que existiram foram exatamente de pessoas que não eram nem religiosas. Então a gente vai receber conforme nossas ações, não conforme nossas escolhas religiosas. Importante a gente salientar isso, né, Renato? É verdade, com certeza. Porque muitas pessoas, né, que se dizem hoje que são até ateus, ou agnósticos mesmo, né, que acreditam em alguma coisa, como existe a reencarnação, muitos desses já foram religiosos, né? Sim. A gente sabe disso, né? Sim. E que hoje são ateus justamente porque foram muito maltratados na religião. Exato. Né? E tomaram ódio da religião e colocam isso como fosse Deus, né? Na verdade, é o homem que erra. O homem que cometeu essas barbaridades todas, da história, né, que a gente conhece, da religião, né, de quantas coisas aconteceram e que levou muita gente a ter essa ojeriza. A verdade é essa. Falar em Deus, falar em religião e que não quer nem saber, porque
acha realmente, porque tem um porquê, tem uma razão. Aí que entra a reencarnação. Se a gente pegar, por exemplo, a época da Idade Média, a gente vê que as pessoas de ciência, elas eram queimadas e torturadas. Isso aí. E aí houve uma separação entre a ciência e a religiosidade. Isso. Agora que está aproximando de novo. E o espiritismo, como a gente acabou de falar, ele une a ciência, a filosofia e a religião. Então é por isso que a gente vê de novo o retorno, né, da religiosidade e da espiritualidade. Não só no espiritismo, a gente vê entre os católicos, eu participo de congressos, vamos dizer assim, convencionais, e a gente vê católicos brilhantes, a gente vê evangélicos brilhantes, a gente vê agnósticos brilhantes defendendo ciência e religião com profundo esclarecimento, e que a gente olha e fica impressionado em ver como que a espiritualidade trabalha, trazendo de novo a ciência se unindo à religião. Porque seria impossível a religião existir sem a ciência, ou a ciência existir sem a religião. Não tem como. Porque nós somos de carne, osso e espírito. Então não é possível haver essa separação. Sim, e estamos chegando lá, já muitas coisas, né? Hoje a ciência já comprova muitas coisas que o espiritismo vem falando, né? Há mais de 160 anos, né? E hoje a ciência já está comprovando muita coisa, e vai ser assim mesmo. É o tempo, é a evolução, é o crescimento, é o entendimento, é o amadurecimento, né, espiritual. Mais uma coisa, lá na Bíblia se fala do Consolador prometido. Está lá. O que é isso? Fala pra gente. A gente tem no Evangelho de João e de Marcos essa citação na qual Jesus coloca que ele estaria explicando para as pessoas. A gente tem isso no livro Boa Nova, tem vários livros que a gente pode ver além do Evangelho. E a gente percebe que Jesus explica que ele não poderia contar tudo que ele precisava de contar àquela época. E aí ele deixa bem claro que depois dele ele enviaria o Consolador prometido, que iria reviver tudo o que ele falou e explicar algo mais que ele não poderia ter contado naquela época. Então a gente acredita, dentro da doutrina espírita, que o Consolador prometido é exatamente a compilação das informações que Allan Kardec fez através dos espíritos que ditaram essas informações, através de metodologia científica, porque muitas pessoas não entendem que Allan Kardec não era médium, Allan Kardec não escreveu nenhuma carta, o que ele fez foi ser um grande estudioso. E, para quem não entende, a metodologia científica que hoje a gente estuda para descobrir um remédio foi a mesma que ele utilizou para compilar aquelas informações. Então, como é que fazia? Ele fazia uma pergunta, o céu é azul? E mandava essa pergunta para vários locais. E aí, aqueles vários locais teriam que responder a mesma coisa. Sim, o céu é azul. Aí, ele concluía que a resposta é: qual a cor do céu? O céu é azul. Por quê? Porque os dados foram de maneira coerente e repetido em inúmeros locais em que se foi feita a pergunta. Isso é metodologia científica, ou seja, você faz uma tese, você comprova essa tese através de experimentações em vários ambientes que outras pessoas podem comprovar. Foi assim que o espiritismo foi criado. E para entender, né, que naquela época não existia internet, não existia telefone celular, e que a notícia saiu agora lá nos Estados Unidos, já estamos sabendo aqui. Verdade. 1 minuto, 2 minutos depois. Naquela época, ele fazia perguntas, né, relativas ao mundo espiritual, e mandava para vários países. Até essa resposta chegar, ir e voltar, levavam meses, né? Verdade. Porque ela ia de carroça. Um trabalho hercúleo, né? Muito. E quando vinham essas respostas de vários médios espalhados pelo mundo inteiro, e pegavam essas respostas e vinham aquelas respostas que eram iguais ou praticamente iguais, né? Semelhantes. E aí que foi assim que ele foi montando, né? O Livro dos Espíritos foi o primeiro, com 501 perguntas. Depois ele fez a segunda edição, que já foi para 1.019 perguntas, né? Perfeito. Foi assim que começou. E todo o trabalho dele foi esse. Ele não fez da cabeça dele. Muitas pessoas que eu converso, que não são espíritas, falam assim: pô, você estuda a Bíblia de Kardec? Eu falei, não. Ou você é kardecista. Você é kardecista, eu não sou kardecista. Não existe doutrina de Kardec. Eu sou espírita. Kardec não escreveu nada. Tudo que está escrito ali
foram os espíritos que trouxeram, foram mensagens espirituais, do mundo espiritual. Então ele só fez foi compilar todas essas respostas e construir. E acredita-se, respondendo a sua Isso pergunta, aí. que essa compilação de informações é exatamente o Consolador prometido. Por quê? Porque temos espíritos que participam dessas Isso. respostas de elevado teor, como Santo Agostinho e tantos outros que Da participaram. época lá de Jesus, né? Da Como época dos Emmanuel, evangelistas. como Jesus, que participa de forma indireta, como João Batista, como tantos outros que ajudaram a trazer essas informações, e espíritos que não conhecemos, mas que têm uma envergadura espiritual muito elevada. Então para que as pessoas entendam, né? Não existe kardecismo, não existe espírito de mesa branca. Isso são tudo aí são situações coisas que do passaram. passado. Antigamente, no início, era assim. As pessoas achavam que era isso. Mas a toalha é branca por acaso, ela pode ser vermelha, azul, cor de abóbora, não importa. tem importância Colocasse nenhuma. de branco porque branco é bonitinho, né? Mas pode ser qualquer cor. Né? Não existe essas coisas no espiritismo, né? Outra coisa, eu gostaria de saber sobre a tríplice natureza do universo e do homem. Explica pra gente essa interação que existe natureza, homem, mundo espiritual, mundo físico. Os dogmas, né, os princípios do Espiritismo, eles nos ajudam a entender. Então, quando a gente imagina assim, Deus, o universo, a gente imagina que existam muitas substâncias. Isso aí. Mas a tríplice natureza do universo é só uma. Existe Deus, existe espírito e existe matéria. Isso aí. Então, tudo que não for coisas de Deus, não for coisa dos espíritos, é matéria. Então, para a gente explicar melhor, para as pessoas não ficarem confusas, imaginem que existe o Criador, né, que é Deus, e que ele habita todos os ambientes. E imerso no ambiente da matéria, existe também o ambiente espiritual. É como se fosse uma grande piscina, no qual todo o universo está mergulhado dentro dela, ou seja, o universo material, mas em torno desse universo material existe a sua réplica, existe a sua cópia mais perfeita, melhorada, que é o mundo espiritual. Então é importante a gente ter esse entendimento e que quem toma conta daquilo tudo é Deus, com auxílio de vários espíritos crísticos, depois de espíritos puros e assim por diante, mas que quem pode entender a natureza do universo, a sua tríplice constituição, é Deus, espírito e matéria. Com certeza. Então, e o mundo espiritual, né, como Paulo falou, né, da nuvem, né, de testemunhas, o espírito, e lá no livro dos Espíritos, não me lembro nunca essa pergunta, né? Quando o Kardec pergunta aos Espíritos se os Espíritos podem influenciar, né, na nossa vida. E muito mais do que você imagina, né? Sem São dúvida. eles que vos dirigem. Então, A isso gente- é muito sério o que está se falando, que você falou dessa natureza espiritual nossa, que é a nossa natureza verdadeira, é espiritual. É espiritual. Está aqui só por um Nós tempo. somos espíritos viajando pelo planeta É. Terra e sofrendo influência o tempo todo, inclusive quando dormimos, vamos falar disso daqui a pouco, mas quando acordados. Se eu tenho notícias boas, eu atraio para perto de mim espíritos que gostam de notícias boas. Se eu penso em notícias ruins, eu fico assistindo aquelas reportagens sensacionalistas, aquelas tragédias, Que gosta de fake news também. que gosta de fake news, que gosta igual a gente vê, né, 85% das pesquisas da internet é sexo e violência. É isso aí. Então, 85% de nós está sintonizado em espíritos que gostam de quê? Disso Sexo e violência. Então, a gente o tempo todo aproxima ou atrai de nós espíritos bons ou espíritos ainda imaturos, ainda imperfeitos. É verdade. Aqui a gente acha que a gente está fazendo as coisas escondidas, né? Que ninguém está vendo. Encarnado, né? Mas quem sabe que tem uma nuvem de testemunhas em volta de você, vendo o que você está fazendo, o que você está pensando. E essa turma que você vai atrair para você. Verdade. Não é verdade? Então a gente tem que tomar, quando diz orar e vigiar, Não era brincadeira, é uma não. sabedoria incrível de Jesus, porque ele sabe o que nós somos, né? É verdade. E a gente tem que estar o tempo todo ali, se deixando levar por esses pensamentos, porque tem de espírito aí querendo derrubar a gente, né? Verdade. Fora os inimigos que a gente tem de outras vidas, né?
os nossos obsessores, né? Que estão Nessa aí. época agora, então, Agora. vão ser atraídos para cá, para este planeta agora, espíritos que comungam deste ambiente. A gente sabe que existe o carnaval alegre, o carnaval de família, mas é minoria, não vamos também verdade. Fazer de conta aqui que não sabemos Carnaval que o carnaval bom era na época é uma festa familiar em alguns locais, mas a maioria, 85%, conforme as estatísticas da internet, são pessoas que vibram junto com as forças trevosas, com as forças ainda imaturas, que podem estar sempre ao nosso lado. Então, a gente sempre fala isso aqui, todo ano nós falamos isso, mas é importante para que as pessoas que nunca viram, aquela música do Caetano que falava, atrás do Trierex, só não vai quem já morreu, não é verdade, tá, gente? Porque quem já morreu também vai atrás do trio elétrico e vai junto com você do seu lado, ali festejando ali junto com você. Te estimulando a beber. Te estimulando a beber, a fumar, fazer outras coisas. Fumar, fazer tudo e eles estão ali porque eles gostam disso, eles gostam do que você gosta. Então, isso é um prato cheio para eles, né? É a lei da afinidade, com né? certeza. A gente afiniza, a gente atrai para nós o que nós temos afinidade. Se você procura mudar o seu pensamento, costuma procurar meditar, procura tentar dominar, o autodomínio é uma coisa muito importante, você vai atrair para perto de si pessoas que buscam o autodomínio, espíritos que buscam o autodomínio. Agora, a pessoa que não se preocupa em se melhorar, em se aprimorar, vai atrair para perto de si espíritos preguiçosos, espíritos que não têm interesse em se aprimorar, em se melhorar. Porque errar é inerente à existência terrena. Tirando os espíritos missionários, todos que estão aqui irão errar. Agora a gente tem que saber levantar e tentar evitar os erros de novo, né? E não ficar incorrendo no mesmo erro. É isso que nós temos que fazer sempre, né? Cair e levantar, quantas vezes forem precisas, mas sempre levantar e querendo sempre crescer, melhorar, evoluir. Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural, só para a gente tomar uma aguinha aqui, a gente volta já já, rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio.
Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós estamos voltando no nosso apoio cultural. Então, continuando, né, o tema que eu perguntei para você, a tríplice natureza do universo e do homem. Então, fala para a gente do homem, né? Perfeito. Para completar aí As a pergunta. pessoas que não estão acompanhando ainda, assim, chegaram agora, só para entender, a gente está procurando falar dos dogmas, dos princípios, dos fundamentos do Espiritismo. Então, a gente falou da tríplice natureza do universo, e a tríplice natureza do homem é que o homem, ele é espírito. Então, existe o elemento espiritual e existe o elemento material. E o que comunica o elemento espiritual e o elemento material é o perispírito. Então, o que nós temos é um corpo espiritual, Paulo falou sobre isso, um corpo material, que é o corpo físico, que a gente pode tocar nele, e o que comunica esse corpo físico com o corpo espiritual é o perispírito. Com certeza. Quando a gente dorme, o que acontece? Eu fiquei de falar de quando a gente dorme, o que acontece. Estou agora saudando a minha dívida com os telespectadores. O que acontece? Quando a gente dorme, o corpo físico fica na Terra e a gente se desdobra, ou seja, o nosso perispírito consegue fazer uma viagem. Dependendo do que a gente viu, falou e ouviu e pensou antes de dormir, a gente pode ir para mundos mais felizes, aprender, evoluir, progredir. É quando a gente sonha e volta no outro dia e fala, poxa, tive uma noite tão boa, acordei tão bem. Agora, dependendo do que a gente pensou antes de dormir, do que a gente falou antes de dormir... Do filme que viu antes de dormir. Do filme que viu antes do noticiário que viu antes de dormir, a gente pode ir para mundos semelhantes ao que a gente estava sintonizado antes de dormir. Então, é por isso que a prece antes de dormir, também durante o dia, mas durante o momento do sono, antes do sono, é importante. E muitas vezes a gente tem aquele sonho que a gente sonha com um ente querido, sonha com um mundo melhor, é exatamente quando a gente é levado para mundos mais felizes, quando a gente é levado para matar saudade daquelas pessoas que a gente ama. Então é através do sono que a gente volta a ser o espírito. Então nós somos espíritos encarnados, daí o nome encarnação, revestidos pela carne. Eu dei o exemplo antes dessa propaganda, de que para habitarmos a Terra a gente precisou de uma roupa de mergulho, uma máscara de mergulho, uma nadadeira de mergulho, conforme fôssemos um mergulhador. Quando a gente dorme, a gente consegue largar um pouco essa roupa e consegue voltar para o mundo espiritual. Quando a gente desencarna, a gente deixa a roupa aqui, enterra essa roupa em algum sepultamento e volta para o mundo espiritual até a próxima jornada na Terra. Essa é a tríplice natureza do homem. Segundo a doutrina espírita, é importante, né, Renato? Com certeza. Porque as pessoas também não podem acreditar que somos o dono da verdade. A gente está falando aqui sobre os princípios, os fundamentos do espiritismo, os dogmas do espiritismo. Com certeza. Agora, uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, o que veio primeiro? Foi o elemento espiritual ou o material? Pergunta muito boa. Deus nunca parou de criar. Então, antes de nós, Deus já trabalhava e já criava espíritos. Temos essa informação no Livro dos Espíritos. E nós, como espíritos, primeiro o material espiritual se desenvolveu. Esse material espiritual se desenvolveu e habitou o mundo mineral, o mundo animal, o mundo vegetal, e até que chegou, o mundo mineral, vegetal, animal e o hominal, que é onde a gente habita atualmente. Estamos em um processo de progressão para um dia habitarmos o mundo angelical, que são os mundos de regeneração e mundos felizes. É uma jornada longa, multimilenar, mas que estamos no caminho dessa seara.
Então, é importante a gente entender, dentro dessa pergunta, que primeiro somos espíritos, habitando um mundo material, mas nunca houve o contrário. Sempre existiu primeiro o mundo espiritual, o elemento espiritual, Sim. E a gente habita o mundo material, que é uma forma de aprendizado, de evolução, de aprimoramento. Daí a gente reforçar que o sentido da vida não é gozar os prazeres terrenos, mas de servir. Como o Mestre Jesus falou, nós viemos para servir, não para sermos servidos. E que aquele que quiser chegar até o Pai, que siga os passos de Jesus, pegue a sua cruz e abdique de si mesmo. Então, Jesus falou essas palavras que se empregam exatamente nesse entendimento. Se a gente quer habitar mundos mais felizes, se a gente quer ajudar a humanidade, a coletividade a progredir, a gente precisa de ter esse entendimento dessa evolução que a gente precisa de impor em nós mesmos através da reforma íntima. É verdade, a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, meu amigo, você já até falou isso aqui, mas eu queria, de novo, para aquelas pessoas que estão ligadas agora à TV, fala para os espíritos influenciam para o bem ou para o mal? Muito bem. O que é importante a gente entender é que existe a lei da sintonia. Então, os espíritos podem nos influenciar para o bem e para o mal. Então, como é que funciona mais ou menos isso? De uma forma bem simples, tá? Porque a gente também não é, como eu falei, o senhor da verdade. Ao nosso lado estão espíritos benfazejos, espíritos chamados guia espiritual. Esse guia espiritual, ele te auxilia nos momentos da sua vida, tanto felizes quanto infelizes, ele está ao seu lado. E quando ele precisa de vamos dizer assim, um suporte técnico, ele chama espíritos que são mais evoluídos em determinados assuntos. Agora, do mesmo jeito que esse espírito, guia espiritual, ele fica ao seu lado, os adversários de encarnações anteriores, os seus comparsas de encarnações anteriores, as pessoas que você fez mal em encarnações anteriores, também acompanham os seus passos. Por isso que o nosso colega, ele comentou aqui, o Renato deixou bem claro, que existe uma multidão de espíritos nos acompanhando. Por quê? Porque a lei de sintonia faz com que nós sejamos influenciados pelos espíritos, tanto para o bem quanto para o mal. Depende da nossa sintonia. Então quer dizer que se eu tenho um pensamento bom, meu guia espiritual se aproxima de mim? É verdade. E quer dizer que quando eu tenho um pensamento negativo, o meu adversário de vidas passadas se aproxima de mim? É verdade. E como é que eu faço para lidar com esse equilíbrio? É importante a gente orar e vigiar e a gente procurar manter a lei de sintonia, porque ninguém vai conseguir ser um anjo 24 horas por dia, porque ainda não é um espírito elevado. Geralmente quem habita um mundo de provas e expiações está em aprendizado. E como aluno, o que a gente tem que lembrar? Que quando a gente cometer o equívoco de atrair para perto de nós maus pensamentos e espíritos também que gostam desse pensamento negativo, que a gente ore, que a gente procure depurar o nosso pensamento, o nosso corpo, para que o guia espiritual, para que esse bom espírito possa nos ajudar a nos recompor o campo magnético e assim voltemos a ter vibrações positivas. E é uma forma até, Renato, de combater as doenças. Como é que a gente fica doente? Imagina uma pessoa que fica preocupada, fica com a mágoa, sentimento angustiado no peito, uma pessoa que fica tensa, que ela tem mau humor 24 horas por dia. O que ela está fazendo? Ela está bombardeando o campo magnético dela. O que ela está atraindo para perto dela? Espíritos ansiosos, espíritos mal-humorados, espíritos que não perdoam, espíritos que guardam culpa, espíritos que guardam mágoa para perto de si. Então, é por isso que a gente consegue entender que, às vezes, numa família, tem 7 pessoas que desenvolveram câncer. O 8º irmão não desenvolve. Aí você fala, vai observar, aquele 8º, ele tem um comportamento diferente, um pensamento diferente. Não que toda pessoa que fique doente, ela seja responsável, a gente não está aqui culpando ninguém. A gente só está explicando que a mudança de comportamento vai ajudar os remédios a funcionarem melhor, o tratamento ser mais curto, menos tempo de internação hospitalar, enfim. O que a gente quer colocar é que os espíritos bons estão para nos ajudar. E os espíritos imaturos e imperfeitos também estão para nos ajudar.
Paulo deixava claro que todos os espinhos pregados à sua carne eram lembranças que o faziam crescer, que ele não esquecia o seu passado, que foi uma pessoa que torturou crianças, idosos, mulheres, todos os cristãos, apedrejou Estevão, mas ele não esquecia daquilo. Por quê? Porque aquilo fazia ele crescer, fazia ele lembrar que da mesma forma que ele cometeu esses equívocos, ele poderia cometer os acertos, que foi o que ele fez, por isso chamado o apóstolo da luz, né? Então a gente tem que se lembrar de Paulo nesse momento e lembrar que reconheçamos as nossas dificuldades para fazermos uma reforma íntima. Portanto, a resposta para essa pergunta é sim. Os espíritos bons podem nos influenciar e os espíritos maus também. Mas eu queria saber uma coisa, me bateu aqui uma... Nós podemos ajudar os espíritos maus? Que ele está falando o tempo todo aí que eles podem influenciar a gente para o mal. Mas a gente também não pode influenciar eles para o bem? Excelente pergunta. O que a gente observa hoje no nosso país é um bom exemplo. A gente viu o país vivendo um momento em que existiam duas teorias, duas composições políticas. Mas todas as duas comungavam da mesma ideia, de que era um país derrotado, um país sem esperança, um país sem possibilidade de recuperação e um país em que todos deveriam, inclusive, abandonar. Vimos aí uma grande quantidade de pessoas evadindo o nosso país e indo para fora, para o exterior. E o que a gente observa? A gente observa que o pensamento de uma pessoa pode modificar todo o universo. Quem falou isso foi Mahatma Gandhi, que uma pessoa com um amor puro poderia mudar a humanidade. E o que a gente observa é isso no nosso dia a dia. Quando a gente procura mudar o nosso campo magnético, a nossa psicoesfera, a gente influencia as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa rua, a pessoa que andou no ônibus com você, a pessoa que encontrou com você no barzinho, enfim, a gente consegue influenciar. Então, da mesma forma que nós conseguimos influenciar os vizinhos, a gente consegue influenciar também os vizinhos do mundo espiritual. Da mesma forma que a gente consegue influenciar a nossa família, a pessoa fala assim, poxa, aquela pessoa está diferente, ele está mudado agora, ele não está mais igual ele era, aconteceu alguma coisa, ele está melhor. Então, esse mesmo posicionamento, os nossos adversários de vidas passadas vão olhar e vão falar, olha, o Sérgio de agora não é o mesmo Sérgio da última encarnação. Ele está mudado. E aí, as pessoas que você tem dívidas, as pessoas que muitas vezes estão esperando alguma fraqueza sua para perceber que você ainda é a mesma pessoa que cometia aqueles equívocos, o que esses espíritos irão perceber? Irão perceber que você se modificando, você acaba ajudando eles a virem para o caminho do bem. Vamos dar um exemplo melhor. Muitos jovens na doutrina espírita têm medo dos obsessores. Quando a gente fala de obsessão, as pessoas chegam a ficar com o cabelo arrepiado. Mas o que a gente tem que entender é que o obsessor é um espírito que viveu na Terra, desencarnou e guardou muita mágoa, muito ódio, muito pessimismo. Mas aqui na Terra a gente conhece várias pessoas que também têm esse comportamento. Então, quando a gente ora pelos nossos obsessores, quando a gente pratica caridade, quando a gente pratica a humildade, quando a gente faz um trabalho pela coletividade, aquele obsessor é contaminado pelo bem. Ele é contaminado pela faísca divina que existe dentro de nós. E ele assim consegue progredir, ele consegue ser doutrinado, ele consegue ser aprimorado da mesma forma que nós estamos sendo. Agora, quando a gente começa a fumar, começa a beber, começa a falar maledicência, quando a gente começa com aquelas pequenas mentirinhas, quando a gente para de fazer oração, aquele espírito obsessor olha e fala, olha, ele está disfarçado, mas ele ainda é a mesma pessoa. Ele fala pequenas mentirinhas, ele fala palavrão, ele é grosseiro, ele não consegue se comportar bem quando está sozinho. Veja os pensamentos dele quando ele está sozinho. E aí a gente lembra que são através de nossas ações que a nossa multidão de pecados será perdoada. Então, a gente deixa claro, através dessa pergunta boa que o Renato fez, é que sim, nós podemos influenciar os espíritos maus e imaturos através de nosso comportamento. E eles, com isso, também acabam se aprimorando e se tornando
espíritos melhores e em encarnações posteriores provavelmente irão reencarnar conosco e irão fazer trabalhos coletivos conosco. É verdade. O que é um prazer, né? E a gente tem na literatura, né, histórias, muitas histórias, né, sobre isso, dizendo que realmente muitos espíritos se transformaram em ver o exemplo do outro. Exatamente. Né? E que tentaram, um deles, né, até Divaldo, né, conta a história, naquele espírito obsessor que ele tinha de anos e anos, já de séculos, né, que ficava o tempo todo ali obsediando ele, até que um dia bateu a porta dele uma pessoa, uma criancinha, assim, jogada ali na porta da mansão, né, do caminho. E pegou aquela criança totalmente desnutrida, né? Aí pegou aquela criança e começou a ter amor, ter carinho, né? Ter sentimento por ela. E o obsessor apareceu para ele. Aí o obsessor viu o carinho dele, um amor, que aquele espírito tinha sido mãe do obsessor. E o obsessor, na mesma hora, ele se transforma. Ele viu o carinho, o amor, e ele pediu para que o Divaldo cuidasse da mãe dele. E ele pegou e falou, por isso eu vou me afastar. E ele deixou o Divaldo, né, através do quê? Do exemplo do amor, do sentimento, do carinho. Ele deixou de obsediar o Divaldo, e o Divaldo cuidou da mãe dele, com todo carinho, como ele cuida lá daquelas milhares de crianças que ele tem lá na mansão do caminho. Né? Perfeito. Então, isso tem exemplos em muitos livros de história realmente que você consegue. Não é, como você falou lá no início, né? Não é à toa que as famílias, as pessoas vêm juntos, pai, mãe, filhos, né? Vêm juntos justamente para esse amor, né? Criar esse amor. Quando a gente sabe as dificuldades que nós temos dentro da família, aqueles espíritos que a gente tem mais afinidade, aqueles que assim, têm menos afinidade, esses são que nós temos que trabalhar mais, com sentimento, com carinho, com amor, atenção, né? Porque a famosa ovelha negra, né, que as pessoas falam, tem uma ovelha negra, essa ovelha negra que tem que ter atenção, que tem que ter carinho, que tem que ter amor, que esse aí foi aqueles espíritos que nós tivemos dificuldades no passado. Verdade. Não é por acaso, não, gente. A nossa família, né, isso aqui, quando a gente faz a nossa programação, né, para reencarnar, né, Sérgio? A gente programa lá e para trazer esses espíritos para junto da gente mesmo, com o intuito mesmo de cuidar, de dar amor, de dar carinho. Então nós não estamos na família errada, não nascemos por acaso naquela família, nós nascemos ali porque foi preciso, para o nosso próprio bem. A gente tem que entender isso. Ninguém, a gente escuta muitas vezes, a pessoa está revoltada, eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer, muito menos nessa família. Pediu sim. Pediu sim. E implorou para nascer nessa família, para que essa família te acolhesse, te desse carinho, te desse amor, te desse atenção. Então, tudo tem uma programação, tudo está sobre, né, os olhares de Deus. Ninguém está aqui por acaso, não. Né, Sérgio? A gente vê, por exemplo, quando a gente volta para o Velho Testamento, né, a gente vê que Caim matou Abel. Isso. Então, se Abel virasse o obsessor de Caim e não perdoasse Caim, e eles ficassem nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, até hoje esse pecado estaria entre os dois. Então, é o que o Renato falou. Na nossa família, a gente tem, sob medida, né, todas as pessoas, porque o nosso Deus é soberanamente justo e bom. Então, é importante a gente lembrar aqui do perdão, né? E do auto-perdão também, que a gente vê pessoas que não se perdoam por atitudes que fizeram, né? Às vezes a gente atende pessoas que estão como se tirasse uma foto, congelasse aquele pensamento dele, e durante os últimos, vamos dizer assim, um exemplo fictício, a pessoa tem 14 anos que cometeu um equívoco e até hoje ela está se culpando por aquele equívoco. Mas, na verdade, no mundo de Deus, esses 14 anos não tem nenhuma importância, que isso daí é um lapso comparado a uma pessoa que tem uma vida multimilenar. Então, é importante a gente, a exemplo de Maria, quando viu Jesus crucificado, ao invés de entrar em depressão e ficar isolada, o que ela foi fazer? Ela foi trabalhar pela coletividade e expressou a célebre frase, que seja feita a vontade de Deus. Então, a gente também lembra isso, que o perdão para o próximo e o auto-perdão
também ajuda os obsessores a observarem, olha como eles estão mudados, olha como eles melhoraram, né? E a gente vê isso muito na nossa sociedade. Com certeza. Está aí, cheio de exemplos, né? Exemplos bonitos, né? Que realmente de pessoas que mudaram totalmente seu modo de ser, de agir. Sem dúvida. Se tornaram grandes homens. Agora eu queria saber que você me dissesse, então, qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta quase retórica. Mas a gente pode explicar, baseado no que a literatura espírita nos traz, que o que a gente percebe é que quando a gente é jovem, a gente fica contaminado pelas ideias, pelos ideais, pelaquela festejamento que existe em torno de todos os prazeres terrestres. Aí a gente começa a amadurecer e percebe que a vida é uma repetição de fatos. A gente vê que a vida é como se fosse a mesma história sendo contada múltiplas vezes, a exemplo de Eclesiastes, né, que diz que não há nada de novo debaixo do sol. E a gente, quando amadurece, a gente percebe isso. E a gente começa a ir para o trabalho e fazer as mesmas coisas, e voltar para casa, as mesmas situações, os mesmos problemas, os mesmos questionamentos, e a gente começa a perder toda aquela refulgência que tinha de sentimentos, e a gente começa a perceber que a vida, ela tem que ter algo mais por trás disso tudo. A gente olha para trás e vê que o mundo é muito curto, o espaço de tempo que a gente tem. Quando a gente menos percebe, o nosso tempo já está quase chegando no final aqui na Terra. É verdade. E aí a gente percebe que é um mundo em que existem muitas dores, muitos sofrimentos, muita monotonia, muita repetição. A gente quase chega a acreditar que não há esperança. Aí a gente descobre que existe o sentido dessa vida, que é o quê? Essa dor, ela não é mais um castigo. Essa dor não é mais uma presença desconcertante na nossa vida. A gente começa a perceber que a gente está, através da doutrina, a gente começa a perceber que a gente está herdando de nós mesmos o que fomos de vidas passadas. Conforme o Renato explicou, o sentido da vida é a gente entender que nós passamos 300, 400, 500 anos no plano espiritual, recebendo aulas e se preparando para essa encarnação. A gente implorou por passar por esses obstáculos. E a maioria de nós olha para esses obstáculos e desmorona. Olha para esses obstáculos, é como se fosse um membro que foi treinado para fazer um voo numa espaçonave, um astronauta, e chega o dia dele fazer o voo, ele fala, eu não vou não, eu estou com medo, eu posso falhar, eu posso errar, eu posso apertar um botão errado, eu posso não chegar no destino. E o sentido da vida é exatamente a gente entender que nós nascemos para progredir, nós nascemos para aprender. Então não existe um espírita que seja um espírita perfeito, não existe um espírita que seja um filho perfeito, um pai perfeito, um irmão perfeito, enfim, nós estamos aqui para aprender a progredir, mas até pouco tempo atrás nos era ensinado que o espírita tinha que ser perfeito, que a gente tinha que ser totalmente isento de equívocos, mas o sentido da vida é exatamente o aprimoramento, o melhoramento, transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Cada pedrinha do caminho, uma oportunidade de você enxergar mais longe, poder subir num lugar mais alto, à medida que você vai adquirindo aquelas pedrinhas no caminho, aqueles obstáculos que você vai superando. Porque o verdadeiro sentido da vida é entendermos que nós estamos em constante progresso, na aquisição de melhoramentos e oportunidades. Então, quando alguém apontar o seu erro, ou quando alguém apontar as suas dificuldades, ou quando alguém apontar as suas limitações, regozije-se, comemore, fique feliz. Por quê? Porque geralmente as pessoas que gostam muito da gente, elas não mostram os nossos erros conforme deveriam. Mas quando a gente observa que alguém se transformou numa pessoa que foi incomodado pela nossa presença, por algum ato que nós fizemos, é uma oportunidade de aprimoramento. Então, o sentido da vida é o que disse Chico Xavier, muito bem dito. É preferível a gente ser o ofendido que o ofensor. E todos os dias, a página do livro da vida é aberta para nós escrevermos o que nós quisermos, porque o passado já foi escrito.
Mas o sentido da vida é a gente escrever um novo futuro, um novo momento na nossa vida. Portanto, o sentido da vida é aprimoramento, é oportunidade sendo transformada em melhoramento. Meu querido amigo, faltam 5 minutinhos para terminar. Então, eu quero que você feche com a última pergunta e já também se despedindo do nosso público. Falasse assim rapidamente para a gente sobre a lei de causa e efeito, para que a gente possa entender, acabar de entender o tema de hoje e você desse suas palavras finais sobre o tema de hoje. Perfeito. A gente, finalizando, é importante a gente transformar esse exemplo de que o sentido da vida é o aprimoramento através de um link, através de uma união com o raciocínio da lei de causa e efeito. O Renato me deu essa oportunidade de explicar. Vamos entender da seguinte forma. Imaginem que a lei de causa e efeito funciona diferente da lei de Newton, em que toda ação tem uma reação de igual força e sentido contrário. Então, o que acontece? No mundo de Deus, não existe a lei de talião. Não é porque você cometeu um crime com alguém que aquela pessoa vai cometer um crime contra você em encarnação posterior. Mas tudo que o nosso pensamento provoca, a gente fica com essa mácula implantada em nosso perispírito. Então, vamos dar exemplos práticos. Imagine uma pessoa que bebeu, fumou uma encarnação inteira. Quando ele desencarna, o seu perispírito está maculado com aquela doença no pulmão e com aquela doença no fígado. Quando ele tem a oportunidade de reencarnar, antes dele reencarnar, ele passa um grande tempo estudando, aprimorando e aprendendo no mundo espiritual para que não cometa os mesmos equívocos que cometeu na encarnação anterior em que ele bebia e fumava. Só que quando ele reencarna, ele esquece tudo isso. Fica lá no fundinho da memória, mas em termos práticos, ele esquece tudo que ele foi em encarnação anterior. Aí, essa pessoa tem dois caminhos. Ou ele vai ter bons pensamentos, boa leitura, bom comportamento, vai ser um homem de bem, e aquela doença que está guardada no seu fígado, que está guardada no seu pulmão, não vai se desenvolver, e ele vai ter uma vida longa, feliz e vai completar sua missão. Ao mesmo tempo, se ele volta a cometer os mesmos equívocos, aí ele vai começar a passar pelas provas. Quais serão essas provas? Doenças do fígado, doenças do pulmão, pelo seu comportamento equivocado. Então, não existe a lei de talião, mas existe a lei de que o que nós fazemos conosco, nós vamos herdar na encarnação posterior. Então, a lei de causa e efeito é isso. Nós podemos agravar a nossa multidão de pecados ou nós podemos atenuar a nossa multidão de pecados. Como? Através do entendimento que a vida é uma evolução constante, é um aprimoramento constante e o sentido, a razão de estarmos no planeta Terra é exatamente o aprimoramento, o melhoramento, a depuração dos nossos pensamentos, dos nossos costumes, do domínio que temos sobre nós. Então, as suas palavras finais, só para a gente encerrar mesmo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando sobre os princípios do Espiritismo, deixando claro que o sentido de estarmos juntos aqui, nesta vida aqui na Terra, é exatamente aprimorarmos e progredirmos juntos. Não basta um de nós progredir e os outros não progredirem, porque o planeta Terra vai continuar na sua ambiência e na sua energia magnética ainda deixando a desejar. Por isso que os espíritos mais avançados estão sempre ao nosso lado, nos orientando. E dessa forma também a gente se despede, pedindo que esses espíritos nos acompanhem durante a nossa jornada aqui na Terra, que consigamos nos manter intuídos e inspirados por esses espíritos e que consigamos transformar em ações essas palavras que estão nos fundamentos, nos dogmas do Espiritismo. E a gente agradece a vocês a oportunidade. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Muito bom, um ótimo bate-papo. Com certeza as pessoas que nos assistiram conseguiram entender, tirar muitas das suas dúvidas. Esse programa vai reprisar durante a semana inteira, na outra semana, porque nós só voltaremos ao vivo no dia 11 de março, porque agora tem o período de carnaval, na segunda-feira não teremos programa ao vivo. Estaremos lá na Comerge, na Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Vamos estar aqui pertinho, no CIEP ali do bairro São João, e os amigos que estão nos assistindo, se quiserem ir lá nos visitar durante o carnaval, no horário do almoço,
pode ir lá para conhecer lá o que é uma Comerge, o que é feito lá. É muito lindo, muito bacana, maravilhoso. E quem não puder ir também, tem o ENEF lá no Amor e Caridade também, que será no domingo, na segunda e na terça-feira. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, carnaval, com muita calma, com tranquilidade, se divertir e não fazer tudo isso que nós falamos aqui, que nós conversamos, né, do que acontece no carnaval. Se lembrando que atrás do trio elétrico também vai uma multidão de espíritos e testemunhas que querem estar aí também se divertindo e se incentivando a fazer coisas erradas. Então, muita calma, muita tranquilidade, bons pensamentos, para que corra tudo bem. Não é isso? Então, que todos tenham muita paz e até dia 11 de março estaremos de volta aqui com mais um programa Espiritismo em Foco ao vivo. Um abraço a todos.